debates sobre a formação na universidade. E essa proposta ela surgiu durante uma reunião aberta do GFAL, que a gente estava discutindo como que a gente ia colocar o debate do ensino e da formação na universidade frente a todos os estudantes da FAO. E nesse sentido de colocar esse debate, a gente pensou que era essencial que fosse uma discussão que tenha um caráter amplo, né, da formação em toda essa que englobasse essa totalidade. E uma das dificuldades que a gente sempre encontra em colocar esse debate é que cada vez mais ele fica distanciado do nosso cotidiano na FAO, tanto na arquitetura e no design. E acho que esse ano foi um ano que foi bem importante, que evidenciou, né, esse distanciamento que a gente tem e a dificuldade que a gente tem de entender o nosso papel enquanto estudante, enquanto pessoas que compõem a universidade hoje. E nesse sentido, eu queria apresentar os convidados de hoje, que são o Rafael Urano. Ele é um estudante da FAO, já apresentou tese de... ex-estudante. Eu falei estudante, desculpa. É estudante da FAO, já apresentou tese de mestrado, doutorado. A gente também convidou a professora Sofia Teles, que é professora da PUCamp e atua na área também de História e Crítica da Arquitetura. Acho que ela pode se apresentar melhor. O professor Alexandre Deli Jacob, que dá aula no departamento de projeto e tem uma série de contribuições em relação à pesquisa e tudo mais. E a Biba, que é a nossa colega aqui, estudante da FAO. A gente pensou que cada convidado pode fazer uma fala, né, inicial de 15 minutos, e depois a gente abrir perguntas e comentários de todo mundo que está acompanhando o debate. Daí a gente pensou que quem poderia começar poderia ser o Rafael, depois a Biba, o professor Alexandre Deli Jacob e a Sofia Teles. Tudo bem essa ordem? Boa noite. Obrigado, Jefal, pela iniciativa, sobretudo, o convite. Eu fiz uma falinha só para a linha guia, mas realmente, né, chegando aqui, chama muito a atenção o andamento da obra, né, esse temor, essas serras que a gente não sabe de onde está vindo, né, que a gente não sabe qual processo, esses tubos, essas lonas. Eu não consigo intuir nem que fase tal coisa, parece mais um cenário de uma peça do que uma obra mesmo. Bom, fala-se muito sobre o tema, né? Fala-se muito sobre o caráter profissionalizante do curso de arquitetura. Aposto que todos vocês já devem ter ouvido essa aproximação do tema em algum momento nas aulas. Esse guarda-chuva, né, que se usa para que todo estudante da FAO privilegie uma formação voltada para assumir cargos dentro do mercado ou de órgãos executivos dentro do Estado. A força que esse viés ganha nos últimos anos dentro dessa faculdade tem levado a um temor que se sacrifique esse destacamento típico do ensino universitário, que busca as perspectivas maiores, a dita formação crítica, segundo a qual o pensamento deve ser livre da contingência e que é um aspecto que a FAO tem excelência desde a sua fundação. Eu gosto de acreditar que quando o Artigas falava que nesse prédio todas as atividades são lícitas, ele pensava mais nessa chave da formação crítica do que numa sacralização banal do edifício, da forma. Eu acredito que essa formação tem que ser defendida a todo custo. Eu concordo com essa postura e os seus desdobramentos práticos. O mestrado com maior duração, as disciplinas com recortes nem sempre práticos
e quaisquer outras medidas que possam manter o ensino imerso num ambiente de discussão ampla, mesmo que signifique, em parte, colocar no segundo plano as ditas ferramentas do dia a dia. Elas têm um lugar na grade, mas assim, é a sombra do ensino baseado num contínuo apuro crítico e engajamento político. Apesar disso, eu tenho medo do debate recair num elogio fosco da crítica, principalmente porque em si, ela própria, eu acho que não precisa da nossa defesa. Independentemente de nós, ela vai muito bem. As suas ferramentas se mantêm afiadas na capacidade de refletir sobre a realidade. No limite, não importam as tentativas dos gestores atuais ou da simpatia de muitos professores dos altos colegiados por uma visão mercadológica do ensino. A crítica vai persistir, ainda que para isso ela tem que ser clandestina. Ela tem que estar escondida nas estantes da biblioteca, entre ali os muros do chiqueirinho dos estúdios, ou no balcão da lanchonete. Ainda mais hoje em dia, com várias fontes de informação ao nosso alcance, e sempre, ano após ano, a nova onda de estudantes que vem traz nos seus quadros pessoas que desejam uma formação mais complexa do que uma experiência colegial de ensino. Desse modo, eu acho mais rico do que discutir a importância da crítica na universidade, debatermos o ponto-chave, aquele que resume num prisma comum as gerações dos integrantes dessa mesa e da plateia. O modo pelo qual essa dita formação busca se tornar, na verdade, uma atitude crítica, um persistente enfrentamento da realidade como uma força de transformação. Nessa frente, eu acho que a gente tem sofrido muito. Acho que o exemplo mais eloquente aqui para nós é o fato de que nossa discussão, nosso aprofundamento aqui nas próximas horas, vai ter como pano de fundo exatamente esse cenário, exatamente essa reforma, que em cada andaime, em cada lona, revela muito bem o modo pelo qual ela foi pensada, que é descuidado, que é descaracterizante, que é sem seguir os mais elementares fundamentos de projeto que a gente aprende aqui. Mas, para além dessa frente, existe um esforço muito grande de todos nós para fazer valer essa verve crítica nos debates executivos sobre os rumos da cidade, para além dos modismos internacionais, ou para além da banal lição de casa de fazer infraestruturas que nos preservem dos tempos das cheias e das secas. E, sobretudo, como a inteligência e o interesse que aprendemos aqui pode deixar de ser lida como um conjunto de palavras herméticas para virar letra viva nos círculos não universitários. Isso não devia ser um desafio tão grande, se a gente tem em conta que a crítica tem como motor um real, ainda que a ele não se restrinja. A formação dos arquitetos precisa ultrapassar essa dicotomia imposta entre atuação e posicionamento. Porque em breve vocês vão estar formados, e a rotina no História de Arquitetura ou numa sucursal pública vai fragilizar o rigor que vocês aprendem aqui. Nessa hora, a qualidade política do ensino será colocada à prova. Ou sofre-se o ostracismo das pessoas que se rebelam contra a ordem estabelecida, ou desiste-se de expressar uma opinião e mergulha-se naquela viscosidade paralisante da prática profissional. O que fazer? Debater qual dos caminhos é o menos pior? Procurar um caminho do meio, de criticar às vezes, ou ficar quieto em outras horas, e assim tocar o barco conforme a correnteza? Nenhuma dessas alternativas parece satisfatória, né? E eu temo que a resposta vai ser construída ao longo do tempo, por todos nós, aqui, dentro, fora da faculdade. Por isso, eu acho que as atividades mais ligadas ao ensino profissionalizante, por assim dizer, desde as aulas de acústica, fazer técnico, coisa assim, ou projeto mesmo, assim, num certo aspecto, deve ser discutido tendo em vista essa perspectiva de infiltração das pautas críticas. Primeiro, por um senso tático. Ignorando-as, essas partes do curso correm o risco de continuar nas mãos de grupos de disciplinas de inclinação conservadora, sempre a seduzir os alunos mais pragmáticos, oferecendo-lhes um atalho para o duro percurso do aprendizado. Outro pelo viés estratégico. É preciso muita arquitetura, muito projeto, pesquisa e teoria para que a gente consiga reconciliar o humanismo com as cidades. Não é trabalho para alguns escritórios, aliado a alguns colegas progressistas nos órgãos públicos e iniciativa privada, ou para uma casta ainda restrita de pesquisadores intelectuais. Todo mundo tem que
tá pronto para se empenhar nisso nos próximos anos, independente da idade ou independente da área de atuação. É necessário, justamente, e eu diria urgente, esse esforço conjunto para dar uma massa crítica às mais generosas aspirações que surgem na mesa do arquiteto. E eu acho que esse debate é um ponto nesse processo. Obrigado. Bom, então acho que primeiro eu vou explicar um pouco por que eu estou aqui, né? Assim, porque, enfim, como a Gabi me apresentou, eu sou colega da maioria de vocês, então, por que não qualquer um de vocês aqui na frente, né? Bom, acho que a ideia, quando a gente pensou os debates, porque eu estava presente, né, no momento em que a gente pensou os ciclos de debates, era também que tivessem pessoas de gerações diferentes e com vivências diferentes. Então a minha intenção aqui é colocar mais as minhas visões, meus posicionamentos a partir da experiência que eu tive ao longo desses 2 anos de GFAL, né, que eu estou concluindo. E, enfim, levantar um pouco dessas experiências mais atuais, que muitos de vocês devem compartilhar, inclusive para que depois a gente consiga levantar comentários, dúvidas, enfim, questões a partir de todo mundo e relacionar isso, né, com as outras explanações dos outros convidados. Enfim, como eu estou me baseando principalmente na minha prática, eu não estou me pautando por um grande viés teórico, né? Mas eu tentei elaborar um pouco do que eu entendia por crítica, né, inicialmente, não para colocar uma definição estabelecida e pronta, mas para poder começar a partir daí. E daí eu entendi que crítica está relacionada a um questionamento e a um julgamento, né? Uma definição das coisas e se coloca contrário a um pensamento dogmático, né? Então crítica seria o que vai contra uma simples reprodução ou uma simples aceitação das coisas. Daí, bom, a crítica na universidade, né? Formação crítica na universidade. A primeira questão que me surgiu, tentando me preparar assim para falar alguma coisa, foi a questão da formação crítica na universidade e a relação disso com a crítica à universidade, né, enquanto instituição. E, bom, eu li uma vez um texto do Guy Debord, que é A Miséria do Meio Estudantil, que eu já, sei lá, citei em outros momentos. Mas ele tem uma frase bem impactante, né, que diz que o estudante não pode se revoltar contra o que quer que seja sem se revoltar contra os seus próprios estudos. E daí, enfim, eu estou bastante de acordo com isso, por entender que, assim, para você questionar, fazer um julgamento, né, fazer uma real crítica, você precisa ter um interesse na questão colocada. E esse interesse, ele passa, né, se você deseja entender uma coisa, de fato, isso passa pelo duvidar, colocar aquela coisa em questão. E para isso, eu entendo que é necessário ter algum vínculo, se relacionar com aquela questão de alguma forma. Entender que você tem algum compromisso, alguma responsabilidade frente àquilo. Então, para o estudante, né, eu entendo que é necessário colocar em questão a sua própria posição enquanto estudante, para poder ter um pensamento crítico. Então, enquanto estudante, né, a gente precisa pensar a instituição em que a gente se encontra, né, a universidade, a posição que a gente assume dentro dela, construindo ela cotidianamente, ainda que a nossa construção não seja a mesma construção que os professores fazem, que os funcionários fazem, que, né, enfim, cada um constrói cotidianamente essa instituição de alguma forma. E essa instituição tem um papel na sociedade. Então, o que é essa instituição que a gente está aqui todo dia? Qual que é o papel dela, né? O que ela serve? Então, a partir daí você começa a pensar... a partir daí você começa a pensar num aspecto maior também, né? O que a universidade faz na sociedade? O que serve o conhecimento aqui produzido? Então, você começa a pensar também a própria sociedade. Poxa, então... se o conhecimento serve a tal pessoa e não a outra pessoa, por quê? Qual que é a diferença entre essas pessoas? Qual que é o funcionamento? Qual é a relação entre elas?
E daí, para mim, você cai numa questão construída de ambos os lados, né? Então, ao mesmo tempo que não é possível você fazer uma crítica à universidade sem entender a sociedade na qual ela está inserida, para fazer uma crítica à sociedade dentro da sua formação universitária, é preciso colocar em xeque a própria universidade e entender de onde a gente está falando, né? Qual a nossa posição ao a gente colocar as nossas críticas. E daí, outro trecho que o Guy Debord, né, coloca nesse texto, citando o movimento de estudantes americanos, no caso, na década de 60, e que ele fala: ao recusarem-se a integrar as empresas a que seus estudos especializados muito naturalmente os destinavam, põe profundamente em causa um sistema de produção no qual todas as atividades, bem como seu produto, escapam por inteiro aos seus autores. Então, qual que é a questão aí, né? É que você está, ao mesmo tempo, questionando o fim que é colocado para o seu estudo, né? Então, você está questionando o processo pelo qual você passaria naturalmente, o qual seria aceito a priori, de você sair dos seus estudos especializados e trabalhar naquela área especializada, aceitar toda essa lógica. E você está questionando os seus estudos com vista numa sociedade em que isso se reproduz a todos os momentos, né? Enfim, em que o produto do seu trabalho, ali especializado, ali focado, não lhe pertence, a elaboração daquilo, né, não cabe a você. E, bom, eu acho que esse questionamento da universidade, ele poderia chegar num limite de a gente pensar se a universidade deveria existir ou não, né? Enfim. Mas eu acho que aqui não cabe a mim pensar no mundo ideal, se seria melhor ter uma universidade, seria melhor não ter, até porque, enfim, acho que as coisas seriam tão diferentes, as relações seriam tão outras que não dá nem para saber. Mas acho que a questão para mim era também explicar um pouco do que eu entendo como o propósito das minhas ações, né, mas não individuais, conjuntas com várias outras pessoas e coletivas no GEFAL, inclusive, que eu entendo como uma defesa da universidade, mas não uma universidade que está aqui hoje, né? Então acho que essa distinção é bem importante de ser feita e que é baseada nessa crítica que eu estava me referindo. Que eu acho que existe uma diferença entre defender a universidade, né? Então, enfim, colocando o exemplo, por exemplo, né, da greve que a gente teve esse ano mesmo, que se colocava como uma greve em defesa da universidade pública. Eu acho que uma defesa da universidade não é a universidade que existe hoje, dos processos que estão em curso hoje e do sentido a qual a gente está caminhando, mas é uma defesa da possibilidade de um pensamento crítico e da realização de proposições críticas que, através de muitos processos em curso, podem ser minados, ainda que a crítica possa existir sempre de forma marginal, né, como o Rafael estava falando. Mas eu acho que essa crítica é cada vez mais marginalizada e ela resiste numa forma de defesa da universidade, mesmo que seja a defesa de uma universidade que nunca existiu, né? E então eu queria colocar um pouco dos pontos que eu enxergo como aspectos dessas contraposições à crítica que vem se construindo. De novo, né, não são baseadas em uma grande pesquisa nem nada, mas mais do que eu vejo mesmo cotidianamente. E do que eu pude discutir com várias outras pessoas que me ajudaram a construir, enfim, né, esses pensamentos. Bom, começando pela ideia de tornar a universidade competitiva, né? Eu acho que isso implica em diversas coisas. Significa inicialmente, né, no nível mais raso, que a ideia é formar mais gente que vá para o mercado de trabalho mais rápido, ocupar postos de maior prestígio, né, assim, no nível bem raso. E isso, na nossa formação, né, nas nossas aulas, no nosso cotidiano aqui, enquanto estudantes, implica inicialmente que, bom, se a gente precisa formar mais gente mais rápido, para as pessoas estarem no mercado mais rápido, e se aumentar as nossas estatísticas de pessoas que são formadas e vão ganhar dinheiro e vão dar um renome para a instituição,
a gente precisa que essas pessoas saiam daqui logo e vão logo ocupar esses postos de trabalho, né? E daí acho que tem alguns exemplos bem práticos de como isso vem repercutindo, né? Seja o que o Rafael já citou, da redução do tempo de mestrado, que aqui na FAO recentemente mudou de 3 para 2 anos, né, o tempo máximo. Seja na redução do tempo de formação na graduação, que também aconteceu recentemente, não só na FAO, mas na USP como um todo. E o que isso acontece, né? O que isso implica na crítica? Quanto menos tempo e quanto mais restrita está a sua formação, menos tempo você tem para, aprofundar os seus pensamentos, ter experiências mais amplas, ter trocas de conhecimento e para pensar de forma geral. Você tem que seguir uma rotina e para poder, o mais rápido possível, ter o seu diploma, que é tido como objetivo final. Ponto. Daí, isso também implica no conteúdo das aulas, né, que era o que também já estava sendo dito, de aulas e conhecimentos mais voltados para demandas do mercado, né, e que retiram aspectos teóricos e reflexivos, colocando conteúdos mais técnicos e não que a técnica não seja algo necessário, não seja algo digno, mas a questão é apresentar os fatos como a priori e não abrindo espaço para questionamentos no sentido daquilo, né? Então a gente pode aprender muito bem uma técnica de uma nova estrutura que permite a gente construir um prédio de 60 andares. Mas qual o sentido de construir um prédio de 60 andares? Né? Para quem vai ser esse prédio? Enfim, a gente pode desenvolver técnicas avançadíssimas que permitem a gente construir Dubai, né? Mas, enfim, daí qual o sentido de construir Dubai? Um dos exemplos mais estapafúrdios, né? O que não significa que a crítica deve estar afastada da prática também, mas que nesse tempo reduzido, nesse esquema de sistematizar cada vez mais as coisas, a crítica não cabe, o pensamento não cabe. Virar um pouco. Acho que não é isso. Tá funcionando? Tá. Bom, daí, tentando ir mais rápido agora, que eu tô ocupando muito tempo, gente. Mas outra questão que eu enxergo como bem problemática é da especialização extrema do conhecimento. Então, assim, a gente sempre vai passar por alguma especialização para conseguir se aprofundar nos conteúdos. Mas uma máxima especialização que passa pela fragmentação e por um fechamento, né, do conhecimento, também tem em vista vagas no mercado mais específicas. Então eu sou o máximo especializado em construção de telhas com tal, né, tecnologia, então eu vou ser sempre chamado para isso, né? Ou mesmo na produção acadêmica, quanto mais específico for o seu campo de estudo, mais é possível você produzir papers e mais é possível você produzir, né, as produções acadêmicas mesmo, que visam também um respaldo nas instituições que financiam a pesquisa. Bom, e a questão da especialização, o maior problema que eu vejo é que ela tira a visão de todo e a possibilidade de fazer relações na construção do saber. E o próprio entendimento de si passa a ser restrito, porque você passa a se enxergar como uma pessoa que estuda o pelo do ovo, né? Só aquilo. E daí, quando se trata de qualquer outra questão, eu não sei mais dizer sobre aquilo, porque eu só sei dizer sobre o pelo do ovo que está ali, né, naquele lugar. E isso vai fazendo com que as pessoas se retirem, né, de questões que dizem respeito a elas mesmas, e se retirem de discussões coletivas, deixando a outros a decisão do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que deve ser feito em relação a diversos assuntos. Enfim. E daí outra coisa que eu acho que também é implicada nesse processo, né, hoje em curso na universidade, é a própria visão da história que a gente tem.
Porque uma vez que a gente não tem tempo de reflexão, uma vez que a gente não busca se entender enquanto sujeito em relação ao mundo, né, que vai decidir sobre as coisas, que vai discutir sobre as coisas, que vai tirar posicionamentos, a história não é mais vista como um processo no qual a gente está inserida. Então a gente não se coloca no meio de todo um contexto frente ao qual a gente deve decidir para onde a gente deve seguir caminhando. A história passa a servir simplesmente como fatos isolados para a construção de um repertório ou para a apreensão de conhecimentos específicos. Então a gente pode fazer agora uma aula sobre Egito. Pá, então tal cidade no Egito, não sei o que, tal. Então é isso que a gente vai aprender daqui. Pronto, na aula seguinte a gente aprende sobre uma cidade na Babilônia, agora na aula seguinte a gente aprende sobre, né? E daí, dessa forma, você não entende contexto nenhum, você não se enxerga frente àquilo de forma alguma, porque é um distanciamento completo, e também se isenta da crítica. E daí, por último, eu só queria colocar também a questão do controle que eu acho que existe nas instituições de ensino e de pesquisa. E por vezes controle e coerção diretos mesmo, de atividades consideradas subversivas ou qualquer coisa que possa fugir à ordem vigente. Então acho que vale lembrar a própria entrada da PM no campus, que por mais que não implique em mudanças diretas na sala de aula, né, implica em formas pelas quais a crítica pode se concretizar, né, em forma de atos políticos. E implica também nas diversas populações que existem na universidade. Acho que é importante dizer que existe um recorte de classe, né, na atuação da polícia militar e que, enfim, as possíveis interações, por exemplo, com a ação Remo ou com o que quer que seja, não vão ser as mesmas, uma vez que existe uma PM aqui dentro do campus, né? Então, enfim, só ressaltar que eu entendo que a crítica, né, como questionamento, implica em colocar em xeque as regras, as leis, todas as coisas que não podem ser tidas como dogmáticas, né, frente a um posicionamento crítico. E que muitas vezes a crítica pode, né, se materializar na forma ou de uma contravenção ou no mínimo de um questionamento público que coloque o não sentido daquelas regras. E isso, enfim, é diretamente oposto à atuação das organizações que visam a manutenção da ordem, como a polícia. Daí só colocar por último, eu tô acabando, das dificuldades da discussão política cotidiana, assim, né, na universidade, fora das salas de aula. Então, um espaço em que a crítica seria o pressuposto, né? Por exemplo, nessas mesmas greves que eu estava citando, né, de 2011, foi em relação à polícia e o convênio da Polícia Militar com a universidade, e a desse ano mesmo. Enfim, na verdade, todas as greves que eu presenciei, todas elas foram momentos fundamentais para muita gente de formação, por possibilitarem outros formatos de discussão, por possibilitarem uma desconstrução daquele formato habitual em que a gente simplesmente tem uma postura passiva e ouve outros falarem. O que a gente deve anotar, o que a gente deve escrever na prova, o que é tido como certo. Mas a questão, assim, é que mesmo nesses momentos da possibilidade, é muito difícil se desprender das posturas que a gente aprende ao longo da vida toda, né? Então mesmo durante greves, assim, a gente via que as atividades que chamavam mais gente eram as que tinham algum professor que ia falar, né? Porque é muito difícil se desprender da postura de ouvir um especialista, né? Que é a pessoa que estudou aquilo especificamente. É muito difícil se desprender disso tudo. Mas, enfim, acho que a minha conclusão é que eu acredito que essa desconstrução das autoridades
né, enquanto pessoas que dizem algo inquestionável ou que deve ser ouvido a todo custo e frente ao qual você não pode se posicionar, eu acho que é nessa desconstrução e numa posição mais ativa que existe a real crítica e onde a gente pode defender a crítica na universidade, inclusive. Boa noite. Quero agradecer o convite, a lembrança, na verdade, o convite. Está para ouvir? Não estou ouvindo. Eu queria agradecer publicamente a Gabriel o convite, a lembrança e o convite para participar. Para mim é uma honra participar das atividades do Grêmio da FAO. Estar aqui nessa mesa, nessa roda com vocês, né, com a Gabriel, o Rafael, e principalmente a Sofia, Silvia Pérez, minha professora querida, né, também foi. Então, todos nós da condição de estudantes, né, alunos e professores, todos estudantes, eu acho que eu posso falar rapidamente aqui para não agradecer vocês, aqui no sentido de você já conhece o que eu poderia colocar como ponto de vista de que eu defendo. Não sei porque eu não estou me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, né? Está me ouvindo, tá? Mais ou menos? Tá bom. Mais perto assim. Formação e crítica, né? Crítica e ação. Eu vou inverter crítica e ação. Vocês já ouviram falar aqui o quanto eu acho importantíssimo ter esse saudável pêndulo de crítica e ação, ou com outras palavras, filosofia e arte. Eu acho isso importantíssimo, seja Anísio Teixeira, seja Paulo Freire, ou entre Anísio Teixeira e Paulo Freire e Darcy Ribeiro, ou no âmbito do teatro, Augusto Boal. Da creche à pós-graduação, arquiteto, médico, motorista, deveria ter dos 6 anos aos 30 anos, todos os anos, filosofia e artes. Principalmente, de todas as artes, essa arte de saber construir coletivamente o nosso lugar. Isso é muito importante, porque nesse aspecto da criticação, você tem a crítica daquele autor individual, né, o estudante, que somos todos nós, com a sua ação, digamos assim, concentrada, né, de loucubrar perante aprofundar, né, com deleite e prazer os seus estudos e fazer associações, para depois, numa autoria coletiva, num processo dialético, né, numa crítica que eu posso dizer, depois eu vou tentar diferenciar a crítica construtiva da crítica destrutiva, né, daquela que entende o outro, sabe conviver com as diferenças e com as contradições e os embates que é a própria condição do ser humano como um ser político, ou seja, um ser crítico. Ele sabe que ele existe, ele sabe que tem começo, meio e fim, diferente dos outros, sabe que o dia seguinte é o dia seguinte, né? Não é uma rosca espanada, né, como qualquer outro ser que não sabe que existe e não sabe que ele sabe alguma coisa. Então, eu acho muito importante nessa difícil arte da construção coletiva da coisa pública, no ambiente que é de formação, que é a formação que eu volto a repetir, deveríamos colocar, evidentemente, com todas as calibragens para a faixa etária, para a taxa hormonal, né, com 6 anos de idade, assuntos, questões no âmbito da filosofia e das artes, e que vai se calibrando com os seus 30 anos, 18, 30 anos aqui, para realmente a gente ir na direção de tentar ouvir o outro, para não ficar monólogos no mesmo lugar, né? Isso é muito importante.
Então, essa é uma primeira questão que eu queria colocar aqui para nós, que vocês desculpem se estou repetindo isso que eu falo nos estúdios, né? Porque se é formação, né? A formação da personalidade, ou da mentalidade, pois bem, eu acho que do ponto de vista da construção do nosso lugar, a autoria coletiva do nosso lugar, vocês também já ouviram, a coisa mais difícil é você realmente construir as bases ou as infraestruturas das mentalidades. Porque, de fato, como a Gabriela falou, nós estamos num pêndulo oposto a esse pêndulo que eu falei de acriticação, que é adestramento e abdução. Do berçário à pós-graduação, adestramento e abdução. Você fica com o olhar do colonizador e não sabe, e você acha que é o criativo. E o pior é que já perdeu a vergonha na cara, que usa expressões e termos que para mim é a coisa que eu mais abomino. Eu não posso ouvir certas palavras. Você está de parabéns que você não usou algumas. Mas eu não posso ouvir a palavra território. Não suporto mais a palavra território, né? Muito menos a palavra estratégia e tática. Isso é faixa de Gaza, isso é você querer dominar o outro, é você querer arrasar o outro. Eu prefiro falar lugar do que território. A construção do lugar é a construção coletiva do lugar. Nós nos inventamos. Então, é na verdade uma sucessão de inconsequências, né, terríveis, porque você não pensa mais, você não sabe mais o que está falando. Por isso que eu falo, gostaria muito de que a gente pudesse ter assim uma escola, como diria o Anísio Teixeira ou Paulo Freire, que é tudo leitura, é tudo tema-problema. Tudo tema transversal. Realmente, você pode explodir digamos, esse estudo clássico aqui, se realmente ir na direção essa que eu acho saudável, que no aspecto da filosofia, ou da crítica, né? De você saber o que você quer saber, e saber que você não é nada sem o outro, não existe sem o outro. E ação, no sentido das artes, a mais importante, e ação que vocês também estão cansados de ouvir, desculpa ser repetitivo, na formação da personalidade do ser humano, ser político, né? Com o prazer de ver as diferenças, de se encontrar com as diferenças, eu acho importantíssimo a gente falar que crítica. Por isso que eu falo se é crítica construtiva ou não. Quais são as bases da formação ética, estética e poética? Né? Quais são as bases? Ética, estética e poética. Por isso que eu estou falando que nós estamos aqui em casa, né? Vocês já ouviram. Mas eu não posso deixar de falar, tem ética para tudo. Não dá para imaginar, num verão europeu de céu azul, depois da escola de Frankfurt, uns loucos varridos, né? Fizeram aquilo lá na Europa. Com tudo aquilo. Então, qual é a base? Porque aquilo é muito caricatural, né? Mas aqui é dissimulado, você não percebe o que acontece aqui. Porque é tudo muito sutil e não se apresenta, como o Rafael falou, é tudo dissimulado, né? É tudo debaixo do pano. Então, o que significa a base ética no sentido humanista, social, público e coletivo? Outro dia alguém me corrigiu, esse professor está sendo redundante, humanista, social, público e coletivo, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É igual quando eu falava de bicicleta, que eu falava que devia ser no máximo 30 km/h na cidade, sempre tinha alguém na mesa e falava assim, professor, você quer dizer 30 milhas? Não é 30 milhas, eu não estou errando. Eu estou falando do meu jeito, humanista, base ética, humanista, social, pública e coletiva. Então, a formação no campo da crítica, criticação, filosofia, arte, o que nós estamos fazendo? Então, acho que esse tipo de perspectiva é importante para uma universidade necessária, entendendo a universidade necessária, como diz o Anísio Teixeira, do berçário à pós-graduação, para qual é a sociedade brasileira, qual é o país, qual é o planeta que nós queremos. Eu acho isso importantíssimo. Universidade pública, escola pública, eu não posso deixar de falar disso. Escritórios públicos de projeto, cultura arquitetônica, cultura construtiva, né? Cultura urbanística, cultura urbana que é diferente de cultura urbanística.
Eu acho, não é você instrumentalizar escritórios públicos de projeto para quase 6 mil municípios. Não é nada 6 mil municípios, 5.570 municípios. É ridículo. Se não tiver uma criticação nas escolas públicas, no caso de arquitetura, mas do berçário à pós-graduação, de medicina, não adianta você ser um grande cientista. Outro dia eu fui numa reunião, um excelente pesquisador que está desprogramando a mitocôndria da célula cancerígena do fígado, ela não respirar, enfim, não produzir o câncer. Aquele médico, além disso, deveria ter uma formação ética, porque é só você ver a arquitetura da destruição que aqueles médicos faziam, né? Na Alemanha. Tudo bem, você pode desprogramar a mitocôndria para, enfim, curar o câncer. Mas o que significa você realmente ter uma base ética para construir, não subjugar o outro? Porque a lógica do capital é a mais perversa, peçonhenta possível. E se você entrar numa escola pública de arquitetura e ser adestrado e abduzido, né, e confundido de que nós não precisamos fazer a reforma agrária necessária para esse país, que tem menos municípios. A França tem, que é do tamanho vou repetir de novo, vocês desculpem. A França tem o tamanho do estado da Bahia. Tem 4, 5, 6 vezes mais municípios que o Brasil. E a reforma urbana não tem conversa se tiver propriedade, não tiver propriedade pública. Podemos falar de um jeito mais suave, né? Não com alto contraste, agora fala função social da terra, qualquer coisa. A pior coisa que tem, né, para o discurso poético, é muito bonito, metáforas, ambiguidades, né, dissimulações, discursos irônicos, mas para a construção política tem que ficar na cara quem é quem. Ambiguidade não dá. Então eu acho muito importante que realmente para a formação e crítica, a gente consiga construir nosso lugar. Pode ser nos escritórios públicos de projeto, pode ser como assessoria técnica, pode ser como trabalhando em qualquer atividade, mas sempre com liberdade, autonomia crítica. Você tem que ter o direito, como indivíduo político, ser humano, para contribuir de fato com uma construção coletiva, para você não ser levado, ficar com a orelha abaixo, não ouvir, não debater igual para igual. Tem que ter, todo mundo ter a liberdade de construir criticamente isso. Por último, o que eu queria dizer, então, que eu gosto muito, não poderia deixar de citar, a querida Hannah Arendt, que eu dou aula desde 1991 e sempre gostava de citar 2 livros, tem vários livros dela, mas 2, A Condição Humana e A Vida do Espírito. Parece 2 livros de autoajuda, o título. A Vida do Espírito é o pensar, o querer e o julgar. E a Hannah Arendt, por isso que eu acho uma maravilha, o Pedro Arantes, por exemplo, que está com a gente aqui, né? Ou o Rafael, vocês todos. É uma maravilha, porque a Hannah Arendt, todo mundo sabe que já aparecia a autonomia dela e o problema dela quando ela já estava no 2º, 3º ano da faculdade, né? Nos trabalhos corriqueiros que parecem aborrecidos, né? Mas ela já colocava no papel o que veio a ser o tema dela persistente, né? Que ela indagava, para escapar dos dogmatismos, das abduções e das respostas fáceis. Isso que eu queria dizer aí, a gente conversa.